mísseis israelenses atingiram. O complexo residencial do homem mais poderoso do Irã virou escombros fumegantes em segundos. Caças desconhecidos rasgaram o espaço aéreo. Sirenes irromperam por toda a capital. Dentro de um bunker, dezenas de generais tentavam estabelecer contato com o líder supremo. Silêncio total. Nenhuma resposta. Os comandantes da Guarda Revolucionária gritavam em rádios criptografados, enquanto mísseis continuavam caindo sobre prédios que até aquela madrugada eram considerados inexpugnáveis. Em Tel Aviv e em Washington, telas de situação piscavam com confirmações. Alvos eliminados. 30 líderes do regime iraniano na mira. O Pentágono batizou a operação americana de Epic Fury. Israel chamou a sua de Operation Lion's Roar. E no centro de tudo isso, uma pergunta que pode redesenhar o Oriente Médio, abalar mercados globais e empurrar o mundo para o conflito mais explosivo desde a Segunda Guerra Mundial. Ali Khamenei, o ayatolá que governou o Irã por 35 anos, está morto? A resposta está neste vídeo. Mas aviso já, o que está se desdobrando vai muito além de um único homem. Saudações, companheiros. O que você acabou de ouvir não é ficção. É o início do redesenho do Oriente Médio. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Às 3 da manhã, horário de Brasília, o presidente Donald Trump gravou um pronunciamento em vídeo declarando o início de operações militares combinadas contra o Irã, citando a necessidade de neutralizar ameaças iminentes do regime de Teherã. Enquanto ele falava, fotografias do complexo de Khamenei já circulavam entre oficiais americanos e israelenses. Imagens de satélite mostraram o complexo reduzido a escombros fumegantes. O ataque não foi improvisado. Fontes de inteligência apontam que Israel monitorava a rotina de Khamenei há semanas, mapeando cada deslocamento, cada reunião, cada janela de vulnerabilidade. A operação foi construída em silêncio absoluto. Quando os primeiros mísseis cruzaram o espaço aéreo iraniano, o regime ainda não sabia que estava sendo completamente decapitado. A pergunta que todo analista de inteligência fazia era a mesma. O homem estava lá quando os mísseis caíram? Uma fonte iraniana afirmou que Khamenei não estava em Teherã e havia sido transferido para um local seguro antes dos ataques. Mas a versão israelense contradiz isso diretamente. 4 fontes da segurança israelense afirmaram que Khamenei foi morto num ataque aéreo contra seu complexo. E o detalhe mais perturbador veio do próprio Netanyahu. Segundo o primeiro-ministro israelense, ele teria sido apresentado a uma fotografia do corpo de Khamenei, recuperado dos escombros. A resposta de Washington veio rápido. Questionado diretamente por jornalistas, Trump disse: "Conversamos com muitas pessoas. Sentimos que essa é uma história correta." Não foi uma confirmação formal, mas tampouco foi uma negação. Num cenário assim, esse tipo de resposta presidencial equivale a uma declaração. O que ninguém esperava era a dimensão da decapitação. O comandante da Guarda Revolucionária, o ministro da Defesa, o conselheiro direto de Khamenei e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas foram mortos em ataques em Teherã. Em uma só madrugada, a cúpula militar e de segurança do Irã foi completamente destruída. Enquanto isso, nos bastidores, o Irã tentava apresentar uma fachada de controle. O ministro das Relações Exteriores iraniano concedeu uma entrevista afirmando que Khamenei e o presidente Pezeshkian estavam vivos. Até onde eu sei, sim, eles estão vivos. Quase todos os funcionários estão seguros. Mas ao mesmo tempo em que ele falava, o espaço aéreo iraniano estava fechado, ruas de Teherã bloqueadas por forças de segurança. E as televisões estatais transmitiam músicas religiosas em loop. O sinal clássico de que algo grave aconteceu com o regime. O Irã respondeu militarmente. 150 mísseis foram disparados contra Israel. Pelo menos 90 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O regime também atacou estados aliados dos Estados Unidos na região, com mísseis atingindo os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar e o Iraque. A Arábia Saudita classificou os ataques como agressão brutal. Os sistemas de defesa israelenses trabalharam no limite. Dentro de Israel, alertas soaram de Tel Aviv a Haifa. A população civil correu para abrigos enquanto a cúpula de ferro interceptava projéteis no céu. O paralelo histórico é inevitável. Em janeiro de 2020, os Estados Unidos eliminaram o general Qasem Soleimani, o homem mais poderoso da estratégia regional iraniana.
Naquela época, o mundo esperou uma guerra total que não veio, ao menos não de forma convencional. O Irã respondeu com mísseis contra bases americanas no Iraque, mas recuou. Desta vez, a escala é radicalmente diferente. Não estamos falando de um general. Estamos falando potencialmente do chefe de Estado Supremo de uma potência regional, do controlador de um programa nuclear avançado e do comandante de uma rede de proxies, que vai do Líbano ao Iêmen, passando pelo Iraque e pela Síria. O Hezbollah no Líbano, o mais poderoso proxy iraniano do mundo, recebeu ordem de prontidão máxima. Fontes de inteligência indicam mobilização de forças nas fronteiras com Israel. Os bombardeamentos fizeram pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos nas primeiras horas de operação. E o número deve crescer. Israel dividiu tarefas com os Estados Unidos de forma cirúrgica, enquanto os israelenses focaram na decapitação da liderança, usando sua penetração profunda na inteligência iraniana. Os americanos atacaram silos de mísseis balísticos e infraestrutura militar de grande porte. 30 líderes foram visados na primeira onda de ataques. A lista incluía o próprio Khamenei e o presidente Masoud Pezeshkian. Nas ruas de Teherã, cenas improváveis. Moradores aplaudindo das janelas. Gritos de alegria ecoando após relatos da morte de Khamenei. Vídeos mostravam pessoas tocando hinos da era pré-revolucionária das sacadas. Multidões gritavam palavras de ordem, enquanto explosões iluminavam o céu ao fundo. A revolução que o regime sempre temeu pode estar acontecendo agora, não por baixo, mas por cima, catalisada por bombas externas. A morte de Khamenei, caso confirmada de forma definitiva, abre imediatamente uma crise de sucessão sem resposta clara. O filho Mojtaba Khamenei era discutido nos bastidores como possível herdeiro, mas fontes israelenses afirmam que ele também foi visado nos ataques. O sistema de governo iraniano, construído em torno da figura do líder supremo como centro absoluto de poder, simplesmente não tem um plano B funcionando. O Conselho de Guardiões precisaria se reunir sob fogo literal para escolher um sucessor, enquanto os generais da Guarda Revolucionária que ainda sobreviveram tentam reorganizar as linhas de comando. Khamenei passou 35 anos no poder sem nunca designar formalmente um sucessor. Esse silêncio estratégico que parecia prudência política virou agora a maior vulnerabilidade do regime. O regime iraniano anunciou que Khamenei faria um pronunciamento televisionado em breve. Analistas de inteligência recomendam cautela máxima. É prática conhecida de regimes autoritários gravar comunicados preventivos do líder para uso em caso de incapacitação ou morte, exatamente para evitar colapso imediato de moral entre as forças leais. Um vídeo de Khamenei aparecendo nas próximas horas não seria prova de que ele está vivo. Do ponto de vista econômico, os efeitos já estão se propagando. O petróleo está em alta aguda nos mercados internacionais. O Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta, está sob ameaça direta. Qualquer bloqueio iraniano desse corredor empurraria os preços do barril para patamares que impactam diretamente o custo de vida no Brasil e em todo o mundo. Diplomaticamente, a Rússia e a China precisarão definir sua posição nas próximas horas. Ambas são aliadas estratégicas de Teherã. Uma resposta russa indireta, via fornecimento acelerado de armamentos ao que restar do regime iraniano, não pode ser descartada. Trump já falou com os líderes da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. As conversas não foram por acaso. O programa nuclear iraniano, avaliado por analistas como estando a semanas de capacidade de weaponização, é o fator que transforma esse conflito numa equação existencial. Se os ataques destruíram os centros de comando e controle do programa, o mundo ganhou tempo. E se um Irã em colapso controlado por facções radicais tomar decisões desesperadas, o cenário muda completamente. Um regime sem cabeça com acesso a material nuclear e sem nada a perder é exatamente o pesadelo que analistas ocidentais descrevem há anos como o pior cenário possível no Oriente Médio. E esse cenário deixou de ser hipotético nessa madrugada. O que devemos observar nas próximas 48 horas é se o Irã consegue apresentar Khamenei com vida de forma verificável, não em vídeo gravado, em aparição com data e hora confirmadas, ao vivo. Se isso não acontecer, a crise de sucessão vai implodir o regime de dentro para fora. Segundo ponto.
Se as forças armadas iranianas que sobreviveram vão obedecer ordens de escalada, ou se vão perceber que a estrutura de poder que as mantinha simplesmente não existe mais. Terceiro, se os países do Golfo atacados pelos mísseis iranianos vão usar esse episódio para autorizar operações conjuntas com Israel e os Estados Unidos. Isso seria uma reconfiguração histórica do Oriente Médio em tempo real. Nenhum desses 3 pontos tem resposta ainda. E é exatamente essa incerteza que torna as próximas horas as mais perigosas que o mundo viu em muitas décadas. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.